cordial abraço para todo o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela e clique em pesquisar e acompanhe o nosso programa. E na direção geral, Lucas Varela, Naira Varela e Monalisa Varela. Estamos transmitindo diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 26 de outubro de 2011. Está começando mais um Varela Anual, o programa do Varela. Antes de iniciarmos o nosso programa, nós queremos fazer as nossas indicações para o nosso querido público. Nós indicamos Varela Estética e Beleza, beleza completa em um só lugar. A clínica preferida das celebridades. Lá você encontra um tapete vermelho estendido em sua homenagem. Lá você é uma celebridade. Um amplo espaço no conforto do ar-condicionado, o salão de beleza, a medicina estética, a sala VIP, o dia do noivo e da noiva, a moda Varela masculina e feminina, roupas e acessórios, cyber, tudo de bom você encontra na Varela Estética e Beleza. Até as crianças se embelezam na Varela Estética e Beleza, a clínica preferida de Fortaleza, a clínica mais querida, a clínica mais ungida de Fortaleza. Lá você encontra melhores produtos, estrutura ampla e moderna, qualidade nos serviços, atendimento VIP, localização privilegiada, profissionais conceituados, equipamentos de ponta. Entre os serviços oferecidos na Varela estão cabelo e maquiagem, texturização, escova progressiva, Polton Hair, escova de chocolate perolizada, redução de volume, cauterização molecular, plástica do cabelo, colorimetria, balaiagem, mega hair, estética facial, limpeza de pele, sucção inconvencional, peelings, ouro e diamante, botox, preenchimentos, bioplastia, drenagem linfática pós-operatório, vinoterapia, rejuvenescimento, orquideoterapia, olheiras, medicina estética corporal, mantos 3, perda de medidas de celulite, termolipo, massagem redutora turbinada, hidratermoterapia, corrente russa, design de sobrancelha, maquiagem definitiva, depilação definitiva a laser, clareamento dental a laser, banhos especiais, a moda Varela masculina e feminina, roupas e acessórios, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva e muito mais. Um amplo salão de beleza com o conforto do ar-condicionado e a medicina estética, né? Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira. E os telefones 32240783, 32247018, DDD 85. Acesse o site www.varelaestéticabeleza.com.br. Visa Credicar, Visa Mastercard, American Express, com você. Indicamos o programa Check-up na TV Diário, TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas, apresentação nossa querida estrela Natália Varela, missionária, jornalista, empresária e radialista Natália Varela. Então, o programa Check-up, domingo às 20 horas, na TV Diário, TV do Nordeste, nossa TV. Mais informações pelo telefone 3266-9643. Acesse o site www.checkup@tvdiario.tv.br. Indicamos também o programa 100% Jesus, da missionária Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, domingo às 22 horas. Participe através dos telefones 3287-2158, 3287-2999. Acesse o site www.natalinavarela@gmail.com.br. Indicamos o programa Vida News, jornalismo com competência e credibilidade, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Informações do estado do Ceará, do Brasil e do mundo. É um programa jornalístico com competência e credibilidade. Participe do programa através dos telefones 3287-2158, 3287-2999. Acesse o site www.radiovidafortaleza102fm.com.br. Indicamos a oração da Varela na Varela Estética Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. Quarta-feira, às 18h30, no comecinho da noite, a oração da Varela com a missionária Natália Varela e seus convidados. Você está convidado para a oração da Varela. Indicamos também a leitura da página Check-up no caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, aos domingos, quem assina é Natália Varela. No nosso programa de hoje, nós continuaremos a leitura do livro
Os jovens perguntam, respostas práticas da Torre de Vigia. Um livro, as perguntas mais comuns entre os jovens, os adolescentes, né? Então, entre elas está aqui, por que dizer não aos tóxicos, né? Por que dizer não aos tóxicos, né? Então, os tóxicos prejudicam o crescimento, né? Na Bíblia tem lá em Provérbios, até quando continuareis vós inexperientes a amar a falta de experiência, né? Então, essa pergunta muito comum entre os jovens, né? Podem os tóxicos estragar a minha saúde, né? Então é a pergunta que os jovens fazem, né? Então é claro que pode estragar a saúde, né? Aqui fala sobre vários tóxicos, né? Então, maconha, o que causa a seu corpo, né? Então tenha coragem de dizer não aos tóxicos, né? Então, fuja dos problemas através dos tóxicos agora e poderá achar difícil enfrentar os problemas quando adulto, né? Então, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, né? Chama-se poeticamente o cérebro humano de tigela de ouro, né? O cérebro é chamado de tigela de ouro, né? Então, pela medicina, podemos afirmar com confiança que a maconha produz efeitos agudos sobre o cérebro, incluindo alterações químicas e eletrofisiológicas, né? Então, tóxicos, o conceito da Bíblia, né? Naturalmente, a maconha é apenas uma das muitas drogas populares, né? Então, em Provérbios, a Bíblia afirma: a beleza dos jovens é o seu poder. Em Provérbios 20, 29, como o jovem, sem dúvida, goza de boa saúde, porque até mesmo arriscar-se a jogá-la fora, né? Usando drogas. Mais importante, porém, né? Que temos o conceito da Bíblia sobre este assunto, né? Ela nos manda resguardar o raciocínio, né? Não arruiná-lo pelo consumo de substâncias químicas. Nos Provérbios 3, 21, né? Ela exorta: purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade em temor de Deus, né? Então diz aqui, olha, Deus promete: eu vos acolherei e eu serei pai para vós, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 17 e capítulo 7, versículo 1. Todavia, talvez não seja fácil rejeitar os tóxicos, né? Então, existe também a pressão dos colegas, né, sobre relação, é um assunto muito delicado, né, os tóxicos, né? Então, muita gente diz que afirmações de que a maconha talvez tenha algum valor terapêutico no tratamento do glaucoma e da asma, né? Em aliviar a náusea que os pacientes com câncer sentem durante a quimioterapia. Então, existem essas conversas, né? Reconhece haver alguma verdade nessas afirmativas, mas significa isso que o futuro próximo os médicos estarão prescrevendo baseado em cigarros de maconha? É uma pergunta, né? Não é provável, pois ao passo que alguns dos mais de 400 compostos químicos da maconha possam resultar úteis, fumar maconha dificilmente será o modo lógico de tomar tais remédios, né? Então não tem sentido esse negócio de dizer que maconha serve para alguma coisa, que segundo aqui o que está escrito, né? Então, o que houve de errado? A resposta está neste aviso premente encontrado na Bíblia: não sejais desencaminhados, mas associações estragam hábitos úteis, né? Mas associações estragam hábitos úteis. 1 Coríntios capítulo 15, 33.
versículo 33, né? Tanto ande com pessoas sábias, né? Ande com pessoas sábias. Quem anda com pessoas sábias torna-se-á um sábio, mas irá mal com aquele que tem tratos com os estúpidos, né? Provérbios 13, 20. Então, assim deseja dizer não aos tóxicos, né? E tem que cuidar bem de suas companhias, né? Procura amizade de cristãos temente a Deus que apoiem sua determinação de manter-se afastado dos tóxicos, né? Então, até a Bíblia, né? Diz a Bíblia em Romanos 6,16, a Bíblia na linguagem de hoje, sabem muito bem que quando se entregam como escravos para obedecer a uma pessoa, são de fato escravos dela. É por isso que a Bíblia incentiva os jovens a desenvolver sua faculdade de raciocínio. Provérbios 2, 10 a 12. Aprenda a pensar por si mesmo e não ficará inclinado a seguir jovens transviados, né? Então pode dizer não aos tóxicos, né? Então aqui na Bíblia, em Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 7, né? Não estejais ansiosos de coisa alguma, mas em tudo por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus. E a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardará os vossos corações e as vossas faculdades mentais. Né? Filipenses 4, 6 a 7. Então Deus lhe dará força para dizer não aos tóxicos, né? Então, perguntas para consideração, né? Muitas perguntas em busca de muitas respostas. Por que tantos jovens ficam envolvidos com tóxicos? Como é que consumir tóxicos pode prejudicar seu crescimento emocional? O que se sabe sobre os efeitos da maconha sobre o corpo? Qual é o conceito da Bíblia sobre consumir drogas em busca do prazer? Por que cuidar de suas companhias é vital para permanecer longe dos tóxicos? Quais são alguns dos modos de se dizer não aos tóxicos? Perguntas que nós devemos pesquisar e buscar respostas para essas perguntas, né? Então, outro assunto interessante, né? Tempo para o lazer, né? Em alguns países em desenvolvimento, dispor de tempo para lazer é bem raro, né? Nos países ocidentais, em geral, os jovens muitas vezes dispõem de mais tempo do que sabem aproveitar, né? Então, tempo de lazer será uma bênção, né? Ou uma maldição, dependerá de como você utiliza, né? Esse seu tempo de lazer. Com muito cuidado, né? Agora aqui outra pergunta, né? Faz diferença aquilo que leio, né? O rei Salomão avisou de se fazer muitos livros não há fim, e muita devoção a eles é fadiga para a carne, né? Eclesiastes 12, 12. Salomão não estava tentando desestimular a leitura, estava apenas aconselhando a ser seletivo, né? Escolher bem suas leituras, né? Disse o filósofo francês René Descartes, no século XVII, a leitura de todos os bons livros é como uma conversação com pessoas cultas dos séculos passados que foram seus autores. É até uma conversação estudada em que eles só não descobrem seus melhores pensamentos. Não é como todos os escritores, porém, que vale a pena conversar e nem todos os seus pensamentos são realmente os melhores, né? Então, assim vem à tona o novo princípio bíblico frequentemente citado, mas associações estragam hábitos úteis. Em 1 Coríntios 15, 33. Sim, as pessoas com quem você se associa podem moldar sua personalidade. Já gastou tanto tempo com um amigo a ponto de observar que você mesmo estava agindo, falando, até mesmo pensando como seu amigo? Havendo tantos milhares de livros disponíveis, a pessoa precisa ser seletiva, precisa escolher a leitura, né? As boas leituras, né?
É assim pertinente e a princípio que Jesus declarou em Mateus 24,15, que o leitor use de discernimento, aprenda a analisar e a pesar aquilo que lê. Todos os humanos acham-se afligidos por certa dose de preconceitos e nem sempre são totalmente honestos em sua apresentação dos fatos, né? Por conseguinte, não aceite de forma inquestionável tudo que você leu ou ouve. Qualquer inexperiente põe fé em cada palavra, mas o arducioso considera os seus passos, né? Provérbios 14,15, né? A Bíblia avisa, né? Acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve embora como presa sua, por intermédio da filosofia e do vão engano, segundo a tradição de homens, e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. A Bíblia e publicações bíblicas como esta oferecem conselhos muito melhores, segundo Timóteo, capítulo 3,16. Romance de amor são uma leitura inofensiva? Essa é uma pergunta, né? Ler romance de amor tem se tornado um vício para cerca de 20 milhões de pessoas, né? Apenas nos Estados Unidos. Naturalmente foi Deus mesmo que colocou no homem, na mulher, o desejo de amar e de casar, né? Gênesis 1, 27 e 28, capítulo 2, versículos 23 e 24, né? Então, o romance é um ingrediente destacado na maior parte da literatura de ficção, isto é, romance, histórias de amor, né? Romances, né? Então, os romances de amor podem ser uma leitura cativante, mas será que ensinam um conceito saudável do amor e do casamento? Aí é a questão. Tem que ver bem direitinho, analisar tudo, né? Então, vamos ver aqui mais aqui na frente o que diz. E o amor, é o amor parecido às histórias de amor? É uma pergunta, né? Será que as tais histórias fantasiosas podem enviar a sua visão, podem enuviar a sua visão da realidade? Claro, né? Então, diz a Bíblia, né? Os maridos devem estar amando as suas esposas como aos seus próprios corpos, né? Quem ama a sua esposa ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e a acalenta. Efésios 5, 28 e 29, né? Matéria, vamos dizer assim, vós esposas estáis sujeitos aos vossos maridos, Colossenses 3,18 também, né? Matéria de cunho sexual, né? É interessante que os romances de amor contêm sexo explícito disponíveis nas bibliotecas públicas de algumas cidades, são os mais solicitados pelos adolescentes, né? Podem ser prejudiciais para elas, né? Então, é preciso muito cuidado com essas questões, né? Procurar sempre a Bíblia, né? Isso pode levar a cometer fornicação, né? Levar as pessoas ao pecado, né? Então, vamos dizer aqui mais na frente, ser seletivo, né? Ser seletivo significa escolher bem suas leituras, né? É melhor então evitar romances que suscitem sentimentos imorais ou que gerem expectativas infundadas, porque não ampliar-se e tentar ler outros tipos de livros, tais como livros de história ou de ciência. Não se trata de classificar a literatura de ficção como algo proibido, pois existem algumas obras de ficção que não só divertem, mas também educam. Mas se um romance destaca o sexo, a violência sem sentido, práticas de ocultismo ou heróis promíscuos, cruéis ou gananciosos, deveria você perder tempo lendo? Claro que não, né? Então, com critério, antes de ler um livro, examine sua capa e sobrecapa, né? Veja se existe algo de objetivo no livro. E se apesar das preocupações do livro prover-se de salutar, tenha a força de caráter para pô-lo de lado, né? Não salutar, quando o livro um livro não salutar, um livro não interessante, né? Então é pôr de lado. Em contraste, ler a Bíblia e publicações bíblicas o ajudarão e não o prejudicarão, né?
Então algumas perguntas aqui para consideração, né? Vamos pesquisar e procurar respostas para essas perguntas. Por que precisa ser seletivo naquilo que lê? Por que os romances de amor são tão atraentes para muitos jovens, mas quais são seus perigos? Como poderá escolher a matéria de leitura apropriada? Quais são alguns dos benefícios de ler a Bíblia e publicações bíblicas? São perguntas que nós procuramos respostas, né, para essas perguntas. Então, nós vamos ficar por aqui, vamos pesquisar esses assuntos aqui, essas perguntas, e procurar responder essas perguntas, né? Então, nós vamos ficar por aqui hoje e voltaremos nos programas futuros com este assunto, estes e outros assuntos. Então, tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.